Ah, tá aqui, ó. Professor, suspensão e cassação são a mesma coisa? Deixa você responder. Processo administrativo de trânsito, Aqui é o penalidades. seguinte, né? Tanto a suspensão quanto a cassação, elas são penalidades, né? Ou seja, são punições aplicáveis ali pela autoridade de trânsito em decorrência de uma irregularidade praticada, né? A suspensão do direito de dirigir é uma retirada temporária, né, do documento de habilitação do condutor e que é devolvido depois de cumprido ali o prazo de suspensão, custo de reciclagem e prova. Ela ocorre ali quando o condutor alcança uma quantidade de pontos no prontuário, né, pode ser 20, 30 ou 40, no período de 12 meses, né, dependendo das infrações, né, se quantas gravíssimas ele cometeu, se tem ou não atividade remunerada no prontuário, enfim, isso varia para determinar se com 20, 30 ou 40 pontos no prontuário vai gerar suspensão. E a outra hipótese de suspensão é que o condutor cometer alguma infração que preveja, de modo específico, ali, a aplicação da suspensão do direito de dirigir. Né? Nós temos alguns casos aí, vou citar três comuns, né? Dirigir O sob artigo influência de 65. álcool, Vamos no artigo álcool, 65. Vamos usar só ele como exemplo, porque aí eu já vou pronto, conseguir dar um exemplo dele aqui na cassação também. Vai lá. pronto. 65. Dirigir sob influência de álcool, né, lá no artigo 65, é uma infração que gera a suspensão do direito de dirigir. Então, o condutor foi flagrado dirigindo sob influência de álcool, o que acontece ali? Esse cara, para voltar a dirigir, vai ter que ficar um tempo sem dirigir, nesse caso são 12 12 meses. meses, fazer reciclagem, prova no Detran, e ter o seu direito de dirigir de volta. Isso é a suspensão, retirada temporária do direito de dirigir. A cassação é diferente. Né? Agora imagine que esse cara, ele tomou os 12 meses de suspensão e pegaram ele dirigindo nesse período. O que Aí vai essa é acontecer com uma ele? das hipóteses de cassação do direito de dirigir, porque nesse caso que o Ronaldo trouxe aqui, ele vai ser autuado, né? Como ele estava dirigindo suspenso, isso é motivo para cassação do direito de dirigir. A gente está falando PPD, não, falando CNH definitiva já, viu? Ele foi flagrado dirigindo suspenso, e aí é motivo para cassação da carteira. Diferentemente da suspensão, a cassação ocorre pelo período de 2 anos. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a seguinte, ó. Se ele cometer, no período de 12 meses, algumas infrações, ele for reincidente no cometimento de algumas infrações. Exemplo, alcoolemia. Se ele comete a infração de alcoolemia pela primeira vez e comete pela segunda vez no período de 12 meses, Isso aí é aí um não é mais paradoxo. suspensão, Essa aí é um cassação, né? paradoxo. Eu vou te falar por que é um paradoxo. Porque a suspensão da alcoolemia é de 12 meses. Se ele for pego novamente dirigindo alcoolizado, ele teria dois motivos aí para cassação: reincidir a infração da alcoolemia e dirigir com habilitação suspensa. Se já tivesse sido aplicada a penalidade, né? Apesar do entendimento ser que o cometimento da infração é o start, aí, o gatilho para o processo, né? Tem outras, uma que eu acho até curiosa, que é emprestar veículo a pessoa que não tem carteira, né? Que não é habilitada. 2 vezes em menos de um ano dá cassação também, né? E também dá cassação se você for condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, dá cassação administrativa, o juiz tem que oficiar o Detran para cassar a carteira. Depois de 2 anos, aí ele faz o processo de reabilitação. Esse processo está previsto lá na resolução número 789 de 2020 do CONTRAN. São os exames necessários ali para a habilitação. Ele volta a se habilitar, mas isso só depois de 2 anos. Então, ambas são penalidades, mas tem regras diferentes aqui para suas aplicações. Então, boa. De forma resumida, a suspensão é uma penalidade aplicada de forma temporal. Então, você tem um prazo de suspensão. Ela pode chegar até 24 meses, a depender do caso. Ela pode chegar até bem mais, ela pode chegar a 5 anos, quando for aquela suspensão judicial, né? É que normalmente Isso. quem está na autoescola estuda só a parte administrativa, então ela vai ter 24 meses. Então, essa é a suspensão. Cumpriu o prazo de suspensão, fez a prova, fez o curso, o Detran devolve sua carteira. Agora, a cassação não. Quando ocorre a cassação, balbal carteira, aquela você não vê mais não. Tem que ficar 2 anos de molho, depois de 2 anos você matricula no autoescola e vai tirar a sua carteira de novo, beleza? Aliás, ele não precisa nem fazer autoescola, né? Ele não precisa fazer Ele autoescola, faz não. ele faz os exames, né? Essa tem uma interpretação curiosa, né? Os Detrans aí interpretam de maneira distinta, né? Para variar, né? Como é que faz para voltar depois de cassado, né? Porque lá na resolução 789, acho que os artigos 35 e 36, eles só falam na realização de exames, ponto. Exame seria os exames médicos, né? Exame teórico e exame prático, pelo menos é o que dá para entender, né? Mas nem todo Detran faz isso. Tem Detran que cobra até custo de reciclagem na cassação.
Exigia, né? Pela resolução exigia, mas agora não É, fez, anterior trazia, né? corrigiram.